Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é o seu Viver Jornalismo Pode, o seu podcast, onde a gente fala de jornalismo, gerenciamento de crise. Ui, vamos embora, Sabrina? É o caso hoje aí, mais um caso, né, Patrícia? Mais um caso aqui, né? Peraí. Vamos para a vinheta, temos vinheta. Então, vamos embora. Qual o nosso tema de hoje, Sabrina? A gente vai falar aí do surto à demissão. Surtadíssima! No caso da Ana Paula Minerato. Quem viu isso aí? Quem viu, coloca aqui pra gente depois. Eu vi. Então, vamos embora. Mais um caso de gerenciamento de crise, porque aqui o nosso Viver Jornalismo Pode, um dos assuntos mais recorrentes é a questão do gerenciamento de crise. Gente, por quê? Porque nós falamos tanto disso, que todos estamos sujeitos, em algum momento da nossa vida, a passar por um momento de crise. Mas você, que é um profissional de comunicação, você precisa entender, você precisa, inclusive, antever, se possível for, para fazer mapeamento de risco, para não ter que fazer gerenciamento de crise, ou seja, vamos falar sobre tudo isso aqui nessa. Isso é muito importante para a gente da comunicação, né? Então, vamos embora. Traz um pouquinho para a gente. A Sabrina, como sempre, fez um trabalho de jornalismo aí, levantou alguns dados, e ela vai, para você que está ouvindo, né, que está aí através do Spotify, então nós vamos relatando aqui quais são as imagens que a Sabrina trouxe para a gente nessa tarde. Vou começar falando do caso, né, que é o suposto áudio da Ana Paula Minerato com falas racistas que vazou na web, né. A Ana Paula, ela trabalha na Band, né, Patrícia, na Rádio Bandeirantes. Trabalhava, né? Isso, trabalhava, que é ali, e ela era apresentadora, modelo, influenciadora, que trabalhava ali na Band. Mas aí, algumas coisas acontecem. Ela mandou um áudio aí, né, suposto áudio aí pro ex-namorado. Não, suposto não, ela mandou um áudio mesmo, né? Mas a gente vai ouvir não, é assim, ela supostamente mandou, não, inclusive você se retratou, então foi ela que mandou, né? Mandou sim, não vamos aliviar, não. Mandou esse áudio ali nos bastidores e aí acabou o que acontecendo? O áudio veio à tona, né, na internet, aí todo mundo que teve acesso a esse áudio, a gente vai ouvir um pedacinho dele aqui. Ele é horrível. É horrível. Não tem outra palavra para definir. Vai, tá. Pode colocar, então? Pode falar. Você gosta de cabelo duro, Catê? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro? Sua fala é cabelo duro, você gosta? Você gosta de isso. mina do cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Não é Porque assim. isso aí é neguinha, né? Alguém ali, ou o pai ou a mãe, veio da África Mas e não tá tem, na cara, né? mas não tem problema, linda, não tem problema. Não fique falando não tem problema? de forma Sério? pejorativa, Não não. sabia. Não Não fala. sabia, não. Achei que Ainda mais você não sabe o ambiente que você tá aí, você falando isso aí, tipo, voz alta, você tá sendo... Por que você tem tanto cuidado com ela? Eu tenho cuidado com todo mundo, linda. De verdade, você não me conhece. Tenho Por cuidado que com você todo tem mundo. tanto cuidado com ela? Comigo você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia, hein, tio? Ela é feia, hein? Nossa, primeiro, surtadíssima de ciúmes, né? Daquelas malucas. Relacionamento aí, Relacionamento aí, nada de saudável. ela falava ali da namorada, né? Foi uma das namoradas, agora já não é mais, né? A Nanda, que estava se envolvendo com esse cara, e ela ali de ciúmes colocou esse áudio aí que foi triste. E o que aconteceu depois? Então, depois a gente volta para fazer análise, né? Tá, vamos mostrar o caso, tem mais alguma coisa? Aí veio o desdobramento, depois de tudo que ela falou no áudio, aí ela vem depois se retratar sobre o áudio vazado, a gente vai ver também um vídeo sobre isso, né? Que ela vem pedindo desculpas, falando do relacionamento, mas ela também foi demitida, né? Depois disso, eu até coloquei aqui que a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Bandeirantes, que falou que realmente ela não fazia mais parte ali da apresentação do programa da Band. Perfeito. O que mais que ela perdeu? Depois aí a Amanda veio também à tona falando que foi um show de coitadismo do vídeo que ela trouxe se retratando. E a Gaviões a Fiel, que ela ia desfilar, né, no próximo carnaval. Destaque, né, seria destaque, e aí eles também desligaram, né, também falaram que não, o comportamento dela não faz parte ali do que Gaviões da Fiel acredita. E vai colocar o outro áudio? Vamos embora. O áudio a gente fazer análise. Aliás, esse material é todo público, ele está na internet, né? Então, assim, a gente só vai usar esse material
para estudar, gente, para fazer estudo de caso. Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor, o nosso podcast não faz juízo de valor, é estudo de caso. De vez em quando a gente traz, mas a ideia é que seja muito profissional, né, essa análise. Esse outro vídeo que eu vou colocar aqui agora é o vídeo dela falando, depois que o áudio vazou, da situação que ela estava passando. Ela veio e trouxe uma live ali no Instagram. Faz uma retratação. Isso. Foi. Oi, gente, eu quero muito falar com vocês. Acho que eu tô devendo isso daqui. Eu tô muito mal, gente. Eu tô muito mal, muito mal. Porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Até quero pedir desculpa pra todo mundo aí que se sentiu atingido, ofendido, porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço. Então eu quero muito pedir desculpa pra todo mundo. Quero pedir desculpa pra Nanda, quero pedir desculpa, de verdade, deixar aqui registrado meu pedido de perdão. Mas eu queria também que resultou. A gente pode até fazer uma análise dele depois. Mas vamos embora, gente. Vamos falar de gerenciamento de crise. Agora vamos pegar o negócio. Vamos entender o seguinte. Eu adoro, né? Que eu gosto muito de tratar. Primeiro pelo seguinte. Aqui nós estamos falando de um case diferente de gerenciamento de crise. Porque antes de uma assessoria de imprensa, a senhorita aí precisava de um bom psicólogo, né? Porque nitidamente ela está com um problema aí de gerenciamento de emoções. Depois ela tentou primeiro transferir a culpa aí para o namorado, disse que ela tinha um relacionamento tóxico. Aqui a gente não vai fazer esse tipo de análise. A questão é que a gente sempre fala sobre crise. Ela mandar um áudio com esse conteúdo para o WhatsApp, eu falando dessa maneira, de que ela estava no telefone pelo jeito, com o ex-namorado, já é terrível. Mas eu pergunto para você que está aí ouvindo, está vendo esse podcast, isso é crise? Mandar um áudio ou falar no telefone com alguém nesse tom, né, com toda essa grosseria, com todo esse racismo, com toda essa violência verbal, é terrível, mas é crise. O que você acha, Sá? Isso me suspeita. Vamos analisar, vamos fazer uma análise sem sentimento. Tá? Ela pegou esse áudio, ela ligou para essa pessoa e ela falou, eu tenho crise. Eu posso ter falta de vergonha, falta de educação, falta de um monte de coisa, mas eu tenho crise. Do ponto de vista de assessoria de imprensa, de gerenciamento? Não tenho crise. Eu não tenho crise. Eu tenho uma série de outras coisas. Você mandando ali, mas eu não tenho crise. Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso. O que é crise? Crise é tudo aquilo que sai da normalidade e ganha notoriedade, principalmente na imprensa. E a partir daí vira um dominó. Vocês já viram aquele dominó que vai caindo em cascata, um vai derrubando o outro? É assim que funciona a crise, se você não agir rapidamente. Agora, uma segunda questão aqui. A crise, ela não é provocada por algo que ela disse na rede social dela, ou que ela tenha se manifestado a favor ou contra algo, como forma de opinião. E aqui a gente não vai nem crucificar como que ela chama mesmo? Eu esqueci. Ana Paula. Ana Paula. A gente vai nem crucificar a Ana Paula. E eu até acho que a Ana Paula está passando por algum tipo de problema psicológico mesmo, distúrbio, enfim, deve estar magoada com o fim da relação. Eu não sei qual que é, porque eu não fui olhar essa relação dela com esse namorado. Mas, a princípio, não é nada que ela tenha feito que a gente poderia dizer assim, olha, dava para a gente fazer um mapeamento de risco sobre isso. O único mapeamento de risco que talvez pudesse ser feito, está nesse caso, é se essa relação com esse rapaz já vinha dando sinais de que poderia vir a dar problema. Aí sim, e ela tivesse, por exemplo, uma assessora de imprensa, um assessor de imprensa. Aí a pessoa poderia chamar e dizer, olha, temos um problema aqui, essa sua relação está extrapolando os limites do aceitável e isso vai dar problema para a tua imagem ali na frente. Aí a gente poderia fazer um mapeamento de risco. Fora isso, gente, nesse caso, é mais gerenciamento de crise do que mapeamento de risco.
Lembrando o que é mapeamento de risco. Quer falar, Sá, sobre isso? Queria lembrar um pouquinho, pessoal, aí desse mapeamento de risco. Outra coisa também que eu achei interessante a gente poder analisar também, se fosse ao contrário, por exemplo, se ela tivesse vazado um áudio dele, talvez, assim, falando uma loucura, sei lá, e a gente tivesse esse cliente, né, que teve esse áudio vazado. Também acho que é interessante fazer essa... Você está dizendo se ela vazasse o áudio dele? Isso. A proporção, eu não sei se a proporção seria a mesma, ele tem a mesma... Nesse caso específico, também tem essa proporção, gente, porque nós estamos falando de um problema secular. Nós estamos falando de toda uma comunidade, de todo um mundo tentando combater qualquer tipo de violência. Então, o racismo é uma forma de opressão e violência, o machismo é uma forma de opressão e violência, né? E vocês podem brigar comigo, mas até o feminismo de uma maneira extrema, que oprima. Então, qualquer tipo de opressão, ela é ruim, ela é prejudicial, né? Então, a gente está falando principalmente de um termo, das palavras que ela usa, pejorativas. Nitidamente, para mim, ali, é uma mulher ferida e enciumada. Só que o problema, que é ela e a relação com esse namorado, ela ataca o outro, né? Por quê? Porque ela está se sentindo rebaixada, ela está se sentindo magoada, enfim. E aí ela fala essas loucuras todas. Mas, gente, a gente sempre volta para o mesmo ponto de início, né? Qual é o ponto de início? Todos nós, como seres humanos, nós temos que buscar no dia a dia sermos pessoas melhores. Isso é básico do ser humano. Tem a professora Marilena Galvão, tem uma frase que ela usa que eu acho que é maravilhosa. Ela diz assim, a árvore nasce para ser árvore, né? A mangueira serve para dar manga, para frutificar. Quando isso não acontece, é porque ela está ali com um problema de nutriente, mas a natureza dela é essa. A natureza do cachorro é ser cachorro, do gato é ser gato, né? E a natureza do ser humano deveria ser humano, com toda a sua concepção, né? De generosidade, de amor, de carinho, de cuidado com o próximo. E aí a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, a primeira sugestão, quando você tem um cliente que está psicologicamente afetado, que ele está com algum tipo de problema emocional, e todos nós estamos sujeitos a problemas emocionais, principalmente, né, questões relacionadas à parte afetiva, à parte amorosa, que a gente sabe que às vezes algumas pessoas surtam realmente com isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se for cliente seu, você tem que ter uma conversa franca e sugerir um tratamento e colocar na mesa quais são os problemas que aqueles surtos constantes, que aqueles, né, como esse que nós vimos agora, o que isso pode trazer de malefício para a imagem dela. Então, eu sempre digo, é pelo amor ou pela dor, que você não vai buscar uma ajuda porque você quer ser um ser humano melhor, porque você quer se curar, porque você não quer sentir essa raiva, porque você não quer sentir essa angústia, porque você não quer sentir essa dor que você está sentindo. Passa pela tua imagem, passa pelo dinheiro, passa pela tua profissão. Porque, em algum momento, principalmente se você é uma pessoa pública, você pode ser atacada e afetada por essas coisas que você faz. Hoje em dia, nada mais está completamente oculto. Qualquer coisa que você registra, você fala, pode ser registrado e isso pode ter consequências terríveis para a sua vida profissional. Então, se não faz para ser um bom ser humano, faça, porque isso vai te trazer muitos prejuízos para além, né, só do humano. E a gente fala bastante aqui de crise, né? E a Paty está falando uma coisa interessante aqui. A importância de você também ter um repertório na hora de ter essa conversa franca com o seu cliente, Sim, né? Saber o que você está falando dali, saber o que a crise pode gerar para o seu cliente, para que ele possa entender realmente a importância de tratar aquilo, né? De cuidar, nesse caso, que é na área emocional. Mas eu vejo principalmente isso, do repertório, de saber fazer o mapeamento de risco, entender aquilo que você está falando, né, Paty? Exatamente. As pessoas, às vezes, apostam, Sabrina, de que o público tem
tem memória curta, né? Esses dias eu vi um vídeo do goleiro Bruno, não sei se você se lembra dele, envolvido, não ficou provado, né? Mas envolvido, acho que não ficou provado, envolvido lá no desaparecimento da mãe da filha dele, que agora ele está dando consultoria de investimentos, né? Eu vi um vídeo dele, inclusive, as pessoas falando, naquela goleira do Brasil e tal. Então, quando essas coisas acontecem, às vezes os artistas, eles apostam um pouco nessa questão daqui a pouco isso passa. A questão, gente, assim, qual é a imagem que você quer ter, né? Que tipo de produto você é? Quando eu falo de produto, embora pareça um pouco pejorativo, não é pejorativo. Todos nós somos como uma espécie de produto na prateleira, né? Um relacionamento é assim. Então, se você está lá, você e mais uma centena de outras pessoas, né? De mulheres, de homens, de trans, está todo mundo ali. E as pessoas escolhem, né? E elas se consomem, vamos dizer assim, e não levem para o lado, né? Isso, elas escolhem com quem elas querem conviver. Então, que tipo, o seu profissional, por exemplo, quando a Ana Paula é escolhida para ser a rainha de bateria da Gaviões, ela foi escolhida por um motivo. Quer dizer, por que alguém escolhe alguém para ser destaque da bateria, né? Acho que ela não é rainha, mas ela é destaque. Como é que escolhe? Então, assim, quando você está ali para ser escolhido, quando você está no mercado, a pergunta que você tem que fazer, assessor de imprensa, jornalista, é que tipo de produto eu quero ser? Perfeito nós não seremos, nem eu, nem a Sabrina, nem ninguém, nem você que está nos ouvindo. Não existe perfeição. Porque quando você busca a perfeição, você também tem um problema, porque você paralisa. Porque a perfeição nunca vai chegar, você nunca vai chegar perto dela, logo, tudo aquilo que você fizer, achando que não é bom o suficiente, você para. Eu vou buscar um cliente, mas o meu script não está bom o suficiente, e eu não mando nunca esse script. Eu fui para uma reunião e essa reunião voltou, e eu não fechei, então eu não vou para a próxima enquanto eu não me sentir pronto de novo. Não, tem que ir para a segunda, né? E você vai melhorando no caminho esse processo. Então, a perfeição ela não existe, mas dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você tem buscado ser, o quão bom esse seu serviço, o quão bom você, enquanto produto, é nesse mercado, né? E quando você tem esse tipo de problema, esse tipo de deslize, você começa a colocar peças, né? Você começa a colocar coisas na sua vida. Então, por exemplo, agora a Ana Paula, ela é racista. Será que a Ana Paula é racista? Eu gostaria que realmente... será que ela é racista? É uma pergunta que eu me faço, sabe? Como assessora de imprensa, como profissional dessa área, será que ela é racista? Será que no momento de ódio ela foi buscar as piores coisas que ela encontrou dentro dela para se referir a essa outra mulher que está tomando, entre aspas, o homem dela, sabe? Então, gente, não está certo, não, está erradíssima, ela está erradíssima e foi pouco ainda, né? Ela ser demitida da Band, ela ser retirada lá da Gaviões, é pouco. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa buscar controle das nossas emoções. E, na verdade, não é nem controle, tá? Porque ninguém controla a emoção. É gerenciamento das emoções. Isso em todos os aspectos. Se você é um jornalista, por exemplo, e você é um assessor de imprensa, você precisa buscar gerenciamento das emoções para o exercício da sua profissão. Porque tem muita coisa que vai acontecer no seu dia a dia que pode ser que leve você a um extremo a ponto de você querer ter um comportamento parecido com o dela. Quando você, por exemplo, proibido de entrar num evento, quando alguém barra você em algum lugar, quando o teu cliente passa pela catraca, mas o assessor de imprensa não pode. Eu tenho até um caso aqui, né? Eu me lembro de uma final da Stock Car, que eu subi, o Daniel Serra venceu, e eu subi, e eu amo o Rodolfo. O Rodolfo é meu amor, minha paixão, né? Um dos melhores assessores de imprensa que a categoria já teve. E ele estava ali cumprindo ordens. Então, quando eu subi com o campeão da categoria, meu cliente, lotado de jornalista do outro lado, a minha função é acompanhá-lo. Quando eu chego para acompanhar o Daniel, ele entra e eu tenho que ficar do lado de fora. Então, eu estou vendo, na hora que é mais importante para a gente, que é a conclusão do campeonato, o meu cliente está lá sozinho,
atendendo a imprensa, não sei o que está acontecendo, e eu estou barrada do lado de fora, porque a organização deu uma ordem de que o assessor de imprensa não entra. E aí eu me lembro que eu fiquei muito brava, mas muito brava. E aí, e logo na sequência, Sabrina, vieram me perguntar, o Daniel sumiu, desapareceu, por que ele saiu, terminou? E eu vi ele indo embora. Patrícia, cadê o Daniel? Aí eu falei, agora vocês estão preocupados, que a assessora de imprensa tem que dar conta do... Lá, se vocês tivessem deixado entrar, lá, aqui eu não sei. Ué, vocês não estão dando conta dele? Mas enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que mesmo com pessoas que você ama, mesmo em ambientes que você ama, diante de uma situação que você, estando certo, estando errada, você acha que você está sendo de alguma maneira prejudicado, ou as coisas ali não estão certas, você tem... Gente, eu me lembro que eu fiquei muito bravo. Mas muito bravo. E é interessante, você está contando um caso, né, Patrícia, e você está ali, é uma trajetória, né, já tem um tempo. Sim, independente da pessoa, né, de carreira, isso pode acontecer em qualquer... Agora, se você não tem o mínimo de gerenciamento de emoção, não controle, mas gerenciamento, para naquele momento entender que você está tendo uma reação que vai além do necessário. Então, quais são as perguntas que eu sugiro que você faça nessa hora, quando isso acontecer com você? É assim, o que de fato pode acontecer aqui? O Daniel sumiu. Gente, desculpa, o Daniel sumiu. Tá, vai atrás dele. Agora, a minha reação foi, né, a forma como eu respondi foi bastante bruta. Então agora vocês querem fazer conta. Eu até levei um pouco o tom de voz. E olha que eu estou lá há muito tempo. Acho que isso foi 2017 ou 2018. Final de campeonato, todo mundo cansado. Aí tem uma série de coisas, gente, que você vai querer trazer para você, para justificar o seu comportamento. O outro lado também reconheceu, né? Depois eu falei com o doutor, falou, não, desculpa, eu entendo, você tem razão, tem que estar ali dentro, a gente vai repensar isso no ano que vem. Mas percebe que isso são coisas que você depois pode levar para a pessoa responsável, faz a reclamação formal, entende porque isso é um problema, tenta chegar junto a essa solução e beleza, regra é regra, vou fazer o quê? Eu vou pular a cerca ali, eu vou lá, não, eu vou ficar aqui com o meu piloto. Então, gente, é importante que a gente entenda quando a sua reação emotiva ela está acima do que é o esperado para aquilo ali. Ela é exagerada. E aí você tem que buscar quais são as causas reais daquilo. Por que é que eu estou me sentindo assim? Essa é a pergunta que você tem que fazer imediatamente. Hoje, toda vez que diante de uma situação, principalmente, hoje tudo, né, pessoal ou profissional, que eu me sinto irritada, a primeira pergunta que eu faço é por que é que eu estou me sentindo assim? Porque, de fato, qual é a verdade por trás dessa irritação? E aí você consegue gerenciar as suas emoções e você evitar aquele tipo de problema. Gente, esse tipo de coisa você tem, inclusive, que fazer no media training do seu cliente. Isso que eu ia perguntar aqui, Patrícia. Nesse caso, a gente tem que considerar isso também para o nosso mapeamento de risco, as emoções do nosso cliente, se ele é uma pessoa mais irritada, mais fleumática, mais sanguínea, tem que saber. Você tem que ter essa... A gente faz sempre análise de arquétipo, né? Dentro da escola, dentro da rede. Eu sempre falo para vocês, façam, entendam e estudem o arquétipo do seu cliente, entendam e estudem o seu arquétipo. E você pode até olhar o seu comportamento, se você vai ser fleumático, se você é mais sanguíneo, né? Quer dizer, se você é aquela pessoa que responde na hora, se você é uma pessoa que guarda para si. Então, entender. Porque se você entende que o seu cliente ele é sanguíneo, né? Quer dizer, ele está sempre ali mesmo, né? A flor da pele, né? Você tem que ter essa conversa com ele. Você pode, inclusive, ter códigos com ele, sabe? Assim, um código que você vai acionar, um gatilho que você vai acionar para desarmá-lo. É interessante, gente, isso é neurociência. Olha, se eu perceber que você está se exaltando, a gente, sabe, eu vou dar um toque. Treinamento de cachorro, não é? Assim, o cachorro, quando ele está muito
muito nervoso, você só dá um toque nele assim, né? O treinador fala, você dá um toque, aí ele muda, por quê? Porque ele saiu do foco daquilo que ele estava bravo e ele vem para o toque que você deu. E todos nós somos animais, né, gente? Todos nós reagimos de uma maneira ou de outra, a gente tem também esses instintos. Aliás, quando nós estamos, né? Isso também a Marilina Galvão, quando nós estamos nos aproximando muito da nossa parte animal, a gente precisa sair de cena. Porque o animal, ele é racional, né? O cachorro, quando ele se sente acuado, ele morde. E em determinados momentos, né, quando você começa que a gente fala, perder a razão, é isso, eu começo a me aproximar muito do meu lado animal, né? Menos humano, mais animal. Passei da linha ali, né? E aí você tem que se retira. Porque a tendência é você agir por instinto e não mais pela razão, de maneira mais humana. Muito importante, até para escolher o cliente, né? Para escolher o cliente. Você falou uma coisa interessante, né, tá? Assim, eu sempre falo na escola, a gente vai ter a primeira oficina do Clube do 100, agora na quarta-feira, é justamente sobre o atendimento ao cliente. Por isso que eu sempre digo para vocês, antes de chamar o cliente para uma conversa, para uma reunião, entenda se você quer esse cliente. Porque a gente tem cliente que está escrito na testa dele, brilhando em purpurinas e luzes e fogos de artifício. Problema, problema, problema. Né? Então, quando você tem esse tipo de cliente, você percebe que você escolhe, eu escolho ter esse problema. É difícil, é bocudo, é bocuda, não tem papas na língua. Nós até fizemos aqui um material uma vez sobre a Luana Piovani, lembra? Sim. Quem quer ser assessora de imprensa da Luana Piovani? Eu não gostaria, né? Pelo todo. Realmente não gostaria. Eu acho que aquilo não é autenticidade, aquilo é falta de educação mesmo. Né? Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que ama a Luana Piovani. Então, é alinhamento de valores. O cliente ele tem que estar alinhado com os seus valores. Então, fazer esse levantamento de arquétipo, né? Ele é governante, ele é explorador, ele é casual, né? Ele é quem é esse cliente? Dá para fazer essa análise pelas redes sociais dele, antes de abordá-lo. Isso é muito importante aqui dentro para a gente. Né? Você já passou por uma situação assim, sabe, profissionalmente, que você teve vontade de passar dos limites, de falar coisas que você talvez fosse se arrepender depois? Foi difícil. Acho que assim, profissionalmente, eu já passei por uma situação parecida não sei se é racismo, não sei se posso dizer que sim, mas talvez sim. Aí sim, nesse momento sim, me deu mas aí eu acabei, começou... Mas conta pra gente, o que rolou? Foi uma questão sobre o meu cabelo mesmo, escritório que eu trabalhava antes, eu trabalhando, a pessoa chegou e tocou meu cabelo e falou, nossa, é macio, né? Eu achei que não fosse macio o seu cabelo. Tipo assim, você achou que o cabelo não fosse o quê? Aí eu tocou meu cabelo de todo mundo do escritório, que eu ficava numa mesa perto da porta, na frente de todo mundo, né? Todo mundo fez aquela cara, tipo assim, não acredito que ela falou isso. E ela era a nossa chefe ali. Aí ninguém falou nada. E ela saiu e ficou por isso, sabe? Mas foi uma situação constrangedora. Agora, você imagina, quer dizer, já é constrangedor pela própria situação. Quer dizer, olha que pessoa fora da casinha, né? Assim, completamente sem noção. E agora, você imagina se o coleguinha do lado filmando isso, né? A Sabrina joga isso na rede social. Eu era estagiária, já ia pegar mal mesmo. Ia ser bem ruim para ela. Já é ruim para ela por ser quem ela é, né? Por fazer esse tipo de... Fazer alguém passar por esse tipo de... É uma pessoa que o comportamento dela era desagradável, assim. Falava o que quer, sabe aquela pessoa que fala o que quer, acha que... Luana Piovani. Acha que é autêntica, mas na verdade é mal educada mesmo. Exato. Era uma pessoa assim. Então, realmente, poderia vir ter uma crise, realmente, se não fosse contida. Que coisa, né? E você, conta aqui pra gente, você já passou por alguma situação que você teve vontade realmente de passar do ponto, mas que você teve que gerenciar suas emoções? Gente, preciso que vocês aprendam, que vocês entendam a importância
de fazer, de entender de gerenciamento de crise. Tá? O nosso Viver Jornalismo Pode, ele bate muito nessa tecla, porque todos nós, e cada vez mais, nós estamos diante de situações eminentes de crise. E hoje, com esse case que a Sabrina trouxe para a gente, nós já estamos, né, você começa a entender que não é sobre a crise que você provoca na sua rede social, de algo que você disse, que você trouxe uma palavra, como foi o caso lá da G4, né? Que ele disse, eu não... Colocou na rede social dele, né? Que ele não gostaria de ser casado com uma CEO, não, Deus o livre ser casado com uma executiva. Quer dizer, é a rede social dele, é a rede social privada dele, mas é social, quer dizer, é público. Nesse caso, a gente está falando de uma ligação, me parece que é uma ligação, porque ele fala também, né? Tem alguém gravando a ligação deles. Ele deve ter colocado no Viva Voz, muito provavelmente. E, enfim, também me parece que era uma coisa meio de... Já vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Você vê que tem vários casos de crise que a gente trabalha aqui, dentro da empresa, fora da empresa, nas redes sociais. Então, a crise... Que era de avião, né? Todo avião, fala mal do marido... É racismo. Então, a gente precisa realmente entender, né, do gerenciamento de crise. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui com a IF, que dentro da faculdade a gente não aprende nada sobre assessoria de imprensa, muito menos de gerenciamento de crise, media training, né? Então, foi uma das coisas assim, mais legais assim, que eu posso dizer que eu aprendi aqui. Que legal. E você sabe que eu me lembrei agora, não sei se a gente pode engatar um assunto no outro, mas não, acho que a gente poderia deixar esse assunto por volta. Gerenciamento, cancelamento da Jojo Todinho. Você acha que precisa de um gerenciamento de crise? Também é outra coisa, né? O que você acha? Isso é interessante, porque todo mundo tem uma imagem, tinha uma imagem da Jojo, e aí ela veio e quebrou essa imagem. Então, é um caso interessante de analisar. Gente, é um caso interessante para nós analisarmos. Será que o caso dela precisa de gerenciamento de crise? Ou não? Ou não é um gerenciamento de crise? As pessoas que precisam tratar a imagem que tinha. Cuidar da vida alheia. Interessante. Acho que a gente pode trazer esse case depois também, porque tem isso, tá, gente? Tem situações em que a gente fala, a Jojo Todinho está sendo cancelada porque agora precisa de um gerenciamento de crise. Será que precisa? Ou será só que ela quebrou a expectativa das pessoas que queriam que ela se comportasse de uma maneira e hoje ela decidiu que ela quer fazer outra coisa? E ela sempre, na verdade, ela sofre com várias coisas sobre isso, né? Muitas, cirurgia também. Quando ela fez cirurgia bariátrica, ali ela começou a romper, né? E ela começou um rompimento ali. Ela começou... Mas você sabe que isso me lembra um documentário que eu vi sobre o Jim Carrey. Gente, que é fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu não sei como chama, mas coloque lá, documentário de Jim Carrey, vocês vão achar. E ele diz uma coisa, ele diz que ele tinha que chegar nas festas, nos eventos, ele tinha que chegar rindo, fazendo palhaçada, contando piada e fazendo caretas. Ele falava, era inadmissível eu chegar num lugar, ser abordado num restaurante, no aeroporto, e eu não fazer uma careta do Máscara, ou fazer a careta do Debi Lloyd. Ele falava, eu tinha a obrigação de ser personagem 100% para não causar uma frustração no meu fã. E aí ele diz que Hollywood vive essa fantasia, né? E olha que interessante isso. E aí ele passou por um processo de cancelamento de uma série de coisas, mas é um outro caso parecido com o Jojo Todinho, porque, na verdade, ele não precisa de um gerenciamento de crise. As pessoas precisam entender que ele é um ser humano e ele tem opiniões dele a respeito, e que ele não tem obrigação, ele é um ser humano, ele come pizza, ele vai no restaurante, né, e a função dele, o trabalho dele é ser um ator. E as pessoas falam, precisa de gerenciamento de crise. Então, gente, até para entender se o seu cliente precisa de um gerenciamento de crise ou não, você precisa entender o gerenciamento de crise. Porque às vezes você vai falar para ele, vamos fazer uma crise. Você fala, não, eu estou querendo ser eu mesma. Eu sou que pensa
mais o que você está escolhendo, ou para de te seguir. Como ir num restaurante que mudou o dono, e aí a comida já não é mais como você gostava, você vai pichar o muro, vai quebrar as janelas do restaurante? Não, espero que não. Você não vai frequentar aquele lugar. Exato. Vai procurar onde o chefe foi. Né? Então, gente, esse entendimento, ele não é fácil, né, Sá? Não, e as pessoas, a gente fala, você tem que aprender o gerenciamento de crise. Ah, não, já sei, eu já gerenciei mais. Já sei fazer gerenciamento de mas crise. não é só gerenciar. Tá, vamos, Érica, eu acho que vamos fazer a ressaca da Black Friday? Vai. Você sabe que ontem foi dia 30, né? Ontem foi dia 1º, dia 30. Sexta-feira acabou a nossa Black Friday. A gente estava fazendo gerenciamento de crise avançado por R$ 99,90. E é um baita de um curso enorme, gente, enorme, com planilha, com passo a passo. Né? Eu acho que a gente podia fazer a ressaca da Black Friday. Então, não sabe. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Se você estiver vendo esse vídeo depois de sexta, perdeu a ressaca, vai ficar de ressaca aí para o seu cliente. Mentira. O gerenciamento de crise, ele está direto lá na nossa plataforma da escola do IEF. Pode acessar escola.ief.com.br. Lá, eu acho que a Black está lá ainda, né? Se não tiver, pode habilitar aí. A gente vai deixar mais uma semana a ressaca da Black Friday, que é Black Sem Crise, né? Black Sem Crise. E aí, pode sair. Aproveita, gente. R$ 99,90. É isso aí mesmo. Tá bom? Então, vamos embora. Porque a gente tem uma crise de fome aqui. A gente já inventa outro tema aqui daqui a pouco. Adoro, gente. Você sabe que o gerenciamento de crise é uma coisa que a gente poderia falar horas e horas e horas e horas. Ele é fundamental. Você que é estudante de jornalismo, aprenda, cobre isso do seu professor em sala de aula. Pegue o seu professor de assessoria de imprensa de RP e fala, professor, precisamos falar sobre gerenciamento de crise. Você que é assessor de imprensa, pega o teu cliente, senta com ele, faz mapeamento de risco primeiro e entenda de gerenciamento de crise para você poder trabalhar isso depois. Agora, antes da gente encerrar, vou fazer um exercício aqui que nós não fizemos, tá? Pensando em gerenciamento de crise, você achou que a gente já ia parar, né? Mas eu tive um insight aqui. O que é que você faria, o que é que nós faríamos se você fosse assessor de imprensa ou assessora de imprensa da Ana Paula? Pensando nesse vídeo aí, nada convincente que ela publicou. Posso falar aqui que eu acho que todo mundo faria. O quê? A nota de repúdio, primeiro. Ah, você tá falando da parte errada. Que o pessoal, então acho que todo o pessoal ia fazer. A nota de repúdio. Na verdade, a nota de repúdio, quem mandaria a nota de repúdio seria os donos, E aquela nota, então, de retratação. Aquela nota de retratação ou o vídeo que ela fez, né? Gente, o vídeo que a Ana Paula fez é o que todo mundo faria. Sim. É o que todo mundo faria, um vídeo chorando, buscando uma comoção. Mas isso não vai comover as pessoas, porque elas ainda estão ruídas. Eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Diante de uma briga, sempre, anota isso aí, anota isso que é importante. Diante de uma briga entre pessoas que você não conhece, você sempre vai ficar do lado que você considera mais fraco. Então, aqui a gente tem, né, uma branca, loira, né, cirurgia plástica, siliconada e escambau, com a fala racista de uma pessoa que ela nem conhece, né? E ela fala aquelas coisas horrorosas. Então, não adianta. A Ana Paula, ela não adianta só chorar. Ela poderia arrastar a cara no asfalto quente, que ela não iria comover as pessoas. Exceto os mais próximos, os mais chegados, que a gente vê que vai lá. Então, gente, esquece essa história de que diante de uma crise desse porte, por exemplo, esquece essa história de que você vai mandar um vídeo chorando e que vai ficar tudo bem. O que eu faria, Sabrina? O que faria, Patrícia? Eu quero. Eu faria sanções. Eu diria, eu sou de imprensa, eu ia me pronunciar
como porta-voz primeiro, assessor de imprensa às vezes pode ser porta-voz, tá, gente? Pois assim, olha, nós sabemos que o que ela fez foi horrível e não tem retratação. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a Ana Paula aprenda e entenda o valor desse povo. E ela vai fazer isso. E eu colocaria a Ana Paula, durante todos os próximos dias agora, todos os próximos meses, ela iria participar de reuniões de quilombolas, ela iria servir, ela iria participar do BAC Mulher, que é uma instituição linda que tem no Brasil inteiro, contra o racismo. Foi criado, inclusive, lá em Pernambuco, tem uma AIF fazendo um material lindo da BAC Mulher, acho que é a Aline, ia trabalhar, ia prestar serviço no BAC Mulher, ela ia servir a esse povo, entender a importância desse povo. E as pessoas iriam vê-la se transformando. Porque não dá para achar, gente, que você tem uma fala dessa e você chora e você deixou de falar o que você falou, deixou de pensar o que você pensa, deixou de sentir o que você sentiu. Não adianta eu falei mal de uma pessoa, desculpa todo mundo que se sentiu ofendido. Eu vou te servir como forma de me redimir com você. Eu vou te servir. E eu abriria uma enquete na rede social dela, dizendo qual é o trabalho social que eu quero que você faça, que você quer que eu faça essa semana. Você quer que eu limpe privada lá na organização XYZ? É isso que o povo ia votar com certeza. Pois eu vou. E eu faria ela servir com humildade. Eu acho que aí a gente teria um gerenciamento de crise interessante. Gostou? Você gostou? Gostei. É isso, gente. Então, fazer um gerenciamento de crise às vezes exige atitudes extremas. Porque não é só sobre o teu cliente. Não, é sobre ele se redimir, de fato. Como é exatamente o caso da Starbucks, que eu amo tanto, quando eles foram ali sim, né? Eles foram. O funcionário pediu para um rapaz dele, eu estava esperando a turma sair, que tinha que esperar lá fora. Enfim, virou uma confusão ali. No dia seguinte, o presidente tomou para si, ele falou: tem vergonha. Como é que foi? Fecharam tudo. Todos os meus funcionários amanhã saberão como é que eu quero que os meus clientes sejam tratados. A culpa é minha, ele disse. A culpa é minha. Se ele, não é culpa do funcionário, não. Eu talvez não tenha sido claro. E todas as lojas estavam fechadas. Passaram por treinamento. Maravilhoso, passaram por treinamento. E é assim que eu quero que meu funcionário seja. Assim que eu quero que meu funcionário seja tratado. Que os meus clientes sejam tratados, perdão. Isso aí é uma ação de Ana Paula, eu vou fazer esse recorte aqui. Gente, vamos fazer esse recorte chegar na Ana Paula? Vamos botar a roupa e vamos botar a assessoria de imprensa dela para trabalhar? Quem tá afim? Vamos lá. É isso aí. Faz esse recorte aqui e marca na Paula e vamos fazer isso funcionar. Vamos fazer esse gerenciamento de crise acontecer na vida dela. Aí sim, ela entende de fato, né, o que é ser vítima de racismo, entender a dor desse povo e nunca mais abrir boquinha para falar algo terrível como isso. E aí eu acho que, nesse caso, a opinião pública voltaria, né, se voltaria de novo, vendo o esforço dela, né, em mudar esse quadro. Eu acho que poderia ser interessante. Bom, adorei. Porque a gente não podia encerrar também sem dizer o que nós faríamos, né? Mas vocês entenderam a importância do gerenciamento de crise, gente? De você criar ações, de entender. Então, vamos embora. Aproveita a ressaca Black aí. Ressaca da Black sem crise. O nosso link vai estar aí, né, Paty? Vai estar nas nossas redes sociais. É isso aí. Só clicar aqui embaixo desse vídeo que vai estar. Tem lá no Instagram, tem um crise? Vamos criar um crise, né? Então, vou escrever crise lá no Instagram daqui a pouquinho, que a gente já vai preparar já essa automação. E a gente manda o link para você aproveitar. Só até sexta-feira, tá bom? Então, vamos embora. É isso, Sabrina? É isso. Podemos agora. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é o Viver de Jornalismo. Pode o seu podcast para quem quer viver do jornalismo, meu amor. Voltamos quando, Sabrina? Toda segunda-feira agora, né?
Que horas? Às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde. E também esse áudio vai ficar disponível onde? No nosso Spotify. No Spotify. Procura lá o nosso podcast, Viver Jornalismo Pode. Indica para os amigos, indica para os jornalistas. Vamos fazer essa informação chegar no maior número de pessoas. Indica também um tema, se você quiser. Isso indica um tema que também está pensando mais. A gente gosta muito, acho que o podcast é legal para falar sobre gerenciamento de crise, mas se você quer ouvir um outro tema aqui ou no aulão aberto às terças-feiras, você também pode. Amanhã tem aulão aberto. Toda terça-feira também é Toda terça-feira tem aulão aberto, meu amor, 7 horas da noite. Aqui nós somos serviço, porque nós amamos vocês. Amamos, tá? Amamos demais. Amamos demais. Beijo. Que beijo, galera. Que seja uma Até semana mais. linda e abençoada para cada um de vocês. Beijo. Beijo. Top, hein?